Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Fiquei ausente um tempo, mas muitas atividades dos outros dias. Mas é sempre bom estar aqui para essa reflexão sobre o tema de hoje, o perdão das ofensas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, sob o título de Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, segundo registrou Mateus, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. E nós vamos abordar 3 fases do perdão, porque lá na oração dominical, Jesus, ou pelo menos o que os discípulos pegaram da mensagem de Jesus, tem 2. Nós vamos abordar 3 e vamos tentar explicar para vocês por quê. A primeira pergunta é: somos capazes de perdoar o nosso próximo? Já estamos preparados para perdoar aqueles que nos ofendem? Segunda, temos condições de pedir perdão a ele? Já temos maturidade para pedir perdão ao próximo? Essas 2 estão lá na nossa oração dominical. E a terceira, nós estamos preparados para nos perdoarmos? Talvez o mais difícil do perdão, de nós nos olharmos no espelho e nos libertarmos de todos os erros que fizemos. Bom, primeiro, perdão, esse perdoar o próximo, exige de nós caridade, porque o ato de perdão é um ato de caridade. Pedir perdão é um ato de humildade. Sem humildade, não conseguimos procurar o próximo e dizer a ele: me perdoe. E nos perdoarmos é um ato de libertação. É quando a gente rompe as amarras, as algemas que nos prendem, aos erros, à consciência pesada, e nos faz alçar asas rumo ao infinito. Então são 3 fases que nós estamos ali, 3 formas de perdão, todas as 3 muito difíceis. Essa é a verdade. Porque nós, a gente fala muito, fazendo uma reflexão sobre o Evangelho, que inclusive é estudado aqui às sextas-feiras. Vanessa conduz esse estudo e nós convidamos vocês para participarem desse estudo às sextas-feiras sobre o Evangelho, Nós ainda não praticamos a mensagem do Cristo. Nós nos dizemos cristãos, mas nós não praticamos. Nós vamos ver nos próximos textos que nós não praticamos. A gente gostaria de praticar, mas nós vivemos ainda na lei mosaica. Nós vivemos o Pentateuco, do olho por olho, dente por dente. Nós ainda não estamos preparados para abraçar a mensagem de Jesus. Ainda demoraremos séculos para atingir esse nível. Porém, vamos tentando, dia a dia, nos esforçando para isso daí, Mas a proposta de Jesus, ela é muito revolucionária, E ela exige um crescimento espiritual muito grande. Basta ver essas frases que nós vemos aqui agora. Bom, o primeiro perdão, que está baseado na caridade, perdoar o nosso próximo. Eu peguei essa frase do Emmanuel: não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que, em outras circunstâncias, poderiam ser nossos. Então, por que eu tenho que perdoar o meu próximo? Porque poderia ser eu que tivesse feito aquele erro e eu gostaria que o próximo me perdoasse. Não é assim? Então, vamos sim perdoar o próximo. E quantas vezes eu perdoo o próximo? Jesus nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos nós estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão alheio.
Perdoar consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. Então, quando pedimos na oração dominical, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores, nós estamos assumindo o compromisso de esquecer, sem restrições ou imposições, todas as ofensas recebidas. Tem alguns palestrantes modernos que falam assim: olha, perdoar, eu perdoo, perdoar não é esquecer, quem esquece tem Alzheimer. Minha esposa sempre brinca com essa frase aí, né? Ah, quem esquece tem Alzheimer. A gente tem que perdoar, mas a gente não esquece. Bom, se você não esqueceu, você não perdoou. Porque toda vez que tiver algum atrito, né, que a temperatura ferveu um pouco, você vai lembrar e falar: ah, lembra daquele dia? Então, se você fala isso, é porque você não esqueceu. Se você não esqueceu, você não perdoou, porque aquele que perdoa, ele esquece, ele limpa a mente, porque a nossa mente tem que ficar limpa, né? Enquanto as impurezas da mágoa estiver lá, não estaremos com a mente limpa. Então, tem que ser o perdão incondicional. E aí, o exemplo da mulher adúltera, né? Onde nos narra também em Mateus, que Jesus é chamado para presenciar um procedimento de apedrejamento de uma mulher que tinha supostamente traído o marido. E ela estava em praça pública, e a Torá, a lei de Moisés, manda que a mulher seja apedrejada, às vezes até a morte. Os muçulmanos praticam isso até hoje, né? Uma pena isso, é um absurdo. E então Jesus se abaixa e começa a escrever na areia daquela praça, né? E os fariseus e outros doutores da lei que estavam presentes perguntam, né? Você não vai condenar essa mulher aí? Pô, você tem que aplicar a Torá, né? A lei de Moisés. E ele então deixa evidente tudo o que ele escreveu ali. Supostamente ele começou a escrever os defeitos que aquelas pessoas tinham, né? Então cada um identificou um defeito, né? Nas escritas de Jesus. E aí as pessoas foram saindo devagarzinho, e a mulher então se ajoelha para ele, né? E ele fala: nem eu te condeno, vá e não peques mais, né? A palavra pecado, para nós espíritas, a gente traz um pouco de ranço dessa palavra por causa das religiões do passado, né? Pecado, a melhor definição é erro, é não errar, né? Mas o problema é que a gente peca, entre aspas, ou melhor, falando numa linguagem moderna, a gente erra todos os dias, porque faz parte da natureza humana e da nossa condição, né? Ainda de seres não inferiores, mas ainda pouco evoluídos, né? Nós não podemos dizer que somos seres inferiores, mas somos seres ainda pouco evoluídos. E errar faz parte disso daí. E Jesus chama a atenção, né? Porque ele recomenda que a gente procure combater esses nossos erros, né? Essa nossa tendência de errar, né? E pronto. Porque ele não condenou a mulher, ele não condenou ninguém. E trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa convivência com os espíritos, eu não me lembro de ter lido nada em nenhuma obra espírita ou nas convivências de sala mediúnica, um espírito mais elevado do que nós, né? Um mentor, um guia, nos acusar de alguma coisa. Eles jamais nos acusam. Você vai encontrar espíritos que te acusam em reuniões de desobsessão, onde os malfeitores, os espíritos, eles te apontam o dedo, né, e falam: você vem aqui pregar o evangelho aqui, mas lá fora você faz isso, você faz aquilo, né, e a gente tem que ficar quietinho, porque a gente faz mesmo, infelizmente é verdade. Mas, né, os espíritos que estão num degrauzinho acima da gente, né, não precisam ser grandes almas, mas que já passaram por essa fase nossa, eles não nos condenam, eles nos
olhem com compaixão, porque eles também erraram e eles sabem que faz parte da vida. O grande problema é reincidir sempre no erro, né? Às vezes, um erro cometido exige de nós muitas reencarnações para que a gente possa repará-los, né? E muitas vezes não conseguimos, ficamos presos, né? E isso a gente vai falar mais na frente, porque aqueles a quem a gente magoou nos perdoaram, mas nós não nos perdoamos. Bom, Chico falava, às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão, né? Então isso tem muito a ver lá no convívio familiar, né? A mais difícil não é aquele cara que sem querer você passou dirigindo, ele xingou você no trânsito, né? Ali não faz mal a você, porque você não assimilou aquilo, né? Aquilo passa, mas o dia a dia, né? No lar estão os maiores amores e não os maiores inimigos. Eu não digo inimigos, né, ou adversários, mas os nossos maiores compromissos kármicos, né? E esses compromissos pesam e às vezes a dificuldade é muito grande de perdoar, né? Pedir perdão, nossa, pedir perdão é uma coisa difícil, hein? Pedir perdão, não basta a gente se ajoelhar na frente do outro e pedir perdão, né? O perdão tem que sair do coração. Ali, ó, há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item perdão das ofensas, né? Então não adianta só me perdoe e no dia seguinte você fazer o mesmo erro, mesmo? Há necessidade da gente sentir, né? O chakra cardíaco aqui é que tem que pedir perdão, né? E não os lábios. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Novamente Mateus, eu peguei só Mateus, vou explicar por que depois. Tem uma passagem lá no Evangelho que fala que Jesus recomenda que se nós temos alguma coisa contra o próximo, né, e nós fomos fazer uma oferenda no altar, isso é uma prática dos judeus, né, da lei judaica, de fazer oferendas, né, oferendas até de animais, né, na época, para Deus, né, pelo menos para o Deus que eles visualizavam, que é controverso, mas eles levavam, né, e isso em qualquer religião, né, até hoje existem religiões que fazem oferendas, né, se não de animais, de plantas, de frutas, né, para a sua divindade. E Jesus fala, não, tudo bem, você pode fazer a sua oferenda, porém, se você tem alguma coisa contra o seu próximo, deixe a oferenda num cantinho, vá se desculpar, vai pedir perdão para o seu próximo, para depois você fazer a oferenda a Deus. Porque se você não, Deus não aceitará a sua oferenda se você vem, né, com o seu coração manchado de ódio, de mágoa, né, e de não perdão. Bom, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Bom, esse nome é simbólico, né? Significa que perdoareis infinitamente. E nós temos muita dificuldade com isso, né? Vamos lá ver. Praticamos o cristianismo? Seguimos a mensagem de Jesus? Vamos lá, o próximo, Jesus fala o seguinte, quem te bater numa face,
Ofereça. Quem de nós aqui está preparado para isso? Poucos espíritos, a gente conta nos dedos ao longo da história da humanidade, foram capazes disso. Um Francisco de Assis, um Gandhi, uma Maria Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier. Olha, não chega a 10, né? Por quê? Porque a tendência nossa, né, é revidar, né? Ah, não, eu ofereço. Olha, vamos trazer isso para o dia de hoje. Um ladrão invade sua casa, né? E o que você vai fazer? Ou você vai ligar para a polícia, ou de repente, se você for mais exaltado, vai pegar uma arma e vai se defender. Jesus fala, não. Se ele entra e te invade, deixa ele levar. Ele fala isso da capa, né? Se alguém te tomar uma capa, tira também o vestido e dá para ele. Se alguém mandar você caminhar 100 jardas, caminhe 200. Então, gente, vocês veem que essa mensagem de Jesus, ela é muito revolucionária, muito forte para o nosso padrão moral ainda, né? A gente ainda está na lei humana, né? Fez o mal, pague o mal, pague pelo mal, né? E não é isso que o Cristo nos fala. Por isso que é muito difícil entender a sua mensagem. Bom, finalmente a terceira fase, nos perdoarmos, né? O perdão que liberta. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862, Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Olha que coisa interessante, né? Hoje, a literatura espírita, ela está muito focada nesse terceiro item, né? Os livros de autoajuda estão muito focados, os últimos livros do Divaldo, né? Por quê? Porque eu sempre costumo falar que o Espiritismo, né, segundo Dr. Bezerra, no livro O Ato de Amor, Dr. Bezerra fala das 3 fases do espiritismo, do projeto espiritismo do mundo espiritual. Na primeira fase, seria a fase de Kardec, durou 70 anos, de Kardec até o advento de Chico Xavier, né? E Kardec traz então a doutrina, né? Traz toda a base da doutrina, que é uma síntese de todas as grandes religiões, né? E um rompimento com a religião que castiga, com os credos, com os rituais, né? Kardec então traz uma abertura do lado doutrinário, filosófico e até científico. A segunda fase, com Chico, e dura também 70 anos, nós vamos ver o ênfase na caridade. Porque apesar do Chico ter psicografado 450 livros, apesar de ele ter complementado a obra kardeciana e levado a obra kardeciana para um patamar mais alto ainda, né? Principalmente através das obras do Emmanuel e do André Luiz, o foco do Chico, né, sempre foi a caridade. Não só a caridade material, como a caridade espiritual. Ele psicografou mais de 20 mil cartas consoladoras. Não foram uma, duas, como às vezes a gente recebe. Foram mais de 20 mil. Né? Isso fora que o pessoal não anotou, né? Então, e exemplificou a mensagem de Jesus como nenhum outro dos tempos modernos, né? Ele exemplificou totalmente. Ele sim ofereceu a outra face para quem batia na primeira, né? Então, essa é a segunda fase que finalizou por volta do ano 1980, 1990. E entra então, segundo o Dr. Bezerra, a terceira fase, a fase do despertar da consciência. Quando nós ganhamos a base doutrinária, né, e não podemos dizer que nós espíritas ganhamos, não, a humanidade ganha, porque o projeto do Espiritismo não é para os espíritas, o projeto do Espiritismo é para a humanidade toda, né, porque as bases da doutrina espírita são para toda a humanidade. Bom, então,
Doutrina, conhecimento, né? Doutrina não como uma religião que surge só com Kardec, mas como uma síntese de tudo de bom que a humanidade acumulou ao longo de milênios, né? E que se resume, que se condensa no Espiritismo. Caridade e aí o libertar da consciência, que tem a ver com o rompimento das nossas algemas, o rompimento de tudo aquilo que nos prende, né, a uma condição ainda material e inferior. E é essa reflexão que esses livros nos trazem atualmente, né? Livros como o de Joana de Ângeles, da irmã Stufo, do Hamed, né? de um árabe, né? O Hamed, e de tantos outros, livros de Pai João de Angola, né? Que nos fala sobre isso daí, livros como o do Doutor Inácio, Por Amor ao Ideal, onde o Doutor Inácio chama para isso daí, né? E mostra o quanto que nós não somos sadios, quanto que nós somos doentes da alma, né? O Doutor Inácio fala que a diferença daqueles internos lá do Hospital de Uberaba, né? E nós, é que os internos, os chamados loucos lá do Hospital de Uberaba, eles estão contidos, estão sob controle, e nós aqui fora da sociedade não temos controle nenhum, né? E é uma pura verdade isso daí, né? Bom, essa fase do Espiritismo deve chegar até por volta de 2050, e imaginem vocês, esses próximos 20, 30 anos, o quanto que a humanidade não vai crescer e evoluir, né? Porque nós temos que ser otimistas, né? Quantas coisas boas, não só no campo da tecnologia, que acontece todo dia, mas no campo da moral, né? No campo dos direitos humanos, do amor ao próximo, do respeito, não vão acontecer, né? Independente das religiões, que muitas vezes as religiões acabam atrasando esse processo, né? A gente já viu isso no passado e ainda existe muito disso daí, né? Então a mensagem do Cristo não é só para nós espíritas e nem só para nós cristãos, é para toda a humanidade, né? E muitas vezes os não cristãos praticam melhor a mensagem do Cristo do que nós, né? Muitas vezes um budista, né, um hinduísta tem um senso de amor ao próximo, né, de renúncia muito maior do que nós. A regra de ouro ditada por Jesus: fazer ao outro o que queremos que seja feito para nós, ou seja, usar a empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele, em vez de pensar a respeito do outro, e teremos o comportamento ideal frente aos atos e atitudes alheios. Empatia, né? Se colocar na posição do outro, sentir o que o outro sente. Era isso que faziam esses grandes espíritos que vieram nos dar esse legado. O presente que Chico não aceitou. Eu botei esse lembrete aqui, porque uma vez o Chico estava andando e alguém mandou ele para os quintos lá dos infernos. E ele ficou muito magoado com aquilo, né? Porque era uma pessoa que ele convivia e a pessoa estava alterada e falou. E ele chegou em casa e o Emmanuel aparece para ele e falou: Chico, por que você está assim? Ah, porque fulano me mandou para aquele lugar. E você foi? Não. Chico, quando alguém que oferece um presente que não é bom, não aceite o presente, né? A lição do Emmanuel, ou seja, não aceite, né? Então, se alguém te xinga, não aceite. Você cria uma barreira, uma proteção, né? Porque se você aceita, você está botando a máscara, né? Olha que interessante, né? Por que nós vamos aceitar uma coisa que não nos faz bem, né? Essa foi a lição do Emmanuel. E mais uma frase do Chico: amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Aliás, Francisco de Assis falava, né, que a virtude mais difícil de ser conseguida é a paciência. E paciência exige humildade, caridade, né? Exige muito de nós.
No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Chico Xavier. Ou seja, o perdão te liberta das algemas que te prendem a tudo que te faz mal. Bom, é uma reflexão. Eu queria pegar mais 5 minutinhos para falar algumas coisas para vocês. Uma é uma série que eu vi recentemente, a primeira temporada está na Netflix, que se chama The Chosen, Os Escolhidos. Alguém está vendo aqui? Está vendo? Já viu as 3 temporadas? Bom, é fantástico, porque mostra, né, Jesus, um Jesus muito humano, muito alegre, muito real, né, para o momento que vive, e mostra principalmente os conflitos entre os discípulos, né, porque eram seres como nós, né, os discípulos não eram espíritos superiores, eram pessoas humildes, mas com suas brigas, e mostra as técnicas que Jesus usa, né, todas as técnicas de empatia, né, de programação neurolinguística, tudo que tem de moderno aí, ele usa para unir um grupo que era desunido. Então é muito, muito legal, não deixem de ver, porque é fantástico, deve ter vai sair logo a 4ª temporada, vale muito a pena conhecer, com detalhes, né, embora muitas coisas ali sejam criadas pelos produtores, mas muita coisa muito, muito autêntico, muito bonito, né? Não tem um cunho religioso, né? Isso que é bonito, né? É muito, muito isento de religiosidade. E a outra seria fazer um pouco de propaganda. Eu tenho visto que as pessoas não têm acessado o livro. Nós não ativamos a biblioteca ainda, mas o pessoal não está comprando muito livro. Então, trouxe aqui algumas recomendações que no final do passo, se vocês quiserem comprar, vai ficar à disposição. Após o Evangelho no Lar, ou antes do Evangelho no Lar, livros que complementam Confia e Segue, do Emmanuel, pelo Chico Xavier, e A Luz da Oração, um livro de preces também de vários autores, pela psicografia de Chico Xavier. Ótimo para complementar. Sugestão apenas. No mundo espiritual, precisamos conhecer o mundo espiritual. É para lá que nós vamos, gente. Aqui fala do umbral, o que é umbral, quais são as várias camadas do umbral, o que existe lá, como se vive lá, né? Importante, então, a gente saber, né? Porque às vezes a pessoa lê o Nosso Lar há muito tempo atrás, ouviu o filme e pronto. E não, nós temos que conhecer pelo menos a morada transitória, né? Umbral não é só lugar de sofrimento. Nosso Lar está no umbral e não é uma cidade de sofrimento, né? O Hospital Esperança está no umbral e não é um lugar de sofrimento, né? É um lugar de luz. Então, é interessante conhecer esse livro aqui, é uma sugestão. Bom, dos 10 melhores livros da doutrina espírita, incluindo os da codificação, né, que não precisamos nem dizer que é obrigatoriedade de todos estudarem o livro dos Espíritos, temos o estudo aqui aos sábados, às 18 horas, e temos o Evangelho nas sextas-feiras às 19h30, né? Mas, além da codificação, nós temos, entre os 10 melhores livros da doutrina, A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que conta a história da humanidade, desde que o planeta Terra, né, se desprende da nebulosa solar há 4,5 bilhões de anos e faz toda a trajetória evolutiva sob as mãos do Cristo. E esse livro, que é a base filosófica, né, profunda do existencialismo espírita, o problema do ser, do destino e da dor. Aqui estão muitas respostas para o nosso sofrimento, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Do Leon Denis, né? O segundo maior nome após Kardec do Espiritismo e pouco lido pelos espíritas, né? Leon Denis tem uma obra fantástica e nós devemos a continuidade do Espiritismo a ele, né? A força de vontade dele.
Finalmente, para quem está chegando agora aí, como a Nayara e a Lívia, quem mais está, eu estou vendo aqui que está mais novo na casa, né? Conhecendo o Espiritismo, do Richard Simonetti. Foi o Rosana até que leu uma vez e falou: Lívia, compre mais e ponha para vender, porque aqui é uma síntese, né, da doutrina, não dispensa, claro, a leitura do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, mas tem uma linguagem mais rápida, vamos dizer assim, né? Principalmente para quem não tem muita paciência com a língua. Então está dadas as dicas aí, e com isso agradeço a vocês, a todos, a presença, e que Jesus nos abençoe e possamos seguir os seus passos com muita luz. Que assim seja. Que assim seja.